Boa noite! Hoje entrei atrasada, mas estou aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Luan. Boa noite, Everton. Boa noite, Lohana. Vamos deixar o Instagram, comunicar aí o pessoal que eu já tô aí ao vivo para nossa live de domingo. Deixa eu compartilhar aqui a live e a gente vai hoje, como sempre, abrir para bônus de perguntas e respostas no final. Então, se você tem dúvidas sobre o processo, você pode estar participando ao final da live, durante a live também, a respeito do processo de validação de diploma de enfermagem nos Estados Unidos, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso todo domingo, né? Hoje eu quero falar um pouquinho, gente, trazer à tona alguns pontos importantes, que às vezes erros que já aconteceram, que já chegaram até mim, para que você de repente não cometa o mesmo erro, né? E aí, obviamente, sempre levando em consideração, eu tô aqui compartilhando, tá, a live, sempre levando aqui em conta por que é legal, às vezes, você ter uma assessoria, que às vezes as pessoas não valorizam isso, né? E aí eu quero trazer à tona aqui alguns erros que em alguns momentos eu já vi acontecendo ou chegaram até mim, e que de repente a gente conversando aqui sobre pode ajudar a não cometer esse erro, né? Ou então a prestar atenção na hora que você estiver fazendo a sua aplicação, né? Oi, Claudinha, tudo bem? Oi, Monique, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai depois abrir para perguntas e respostas, para deixar salvo aqui essas perguntas e respostas. Gente, vamos recapitular muito brevemente como é que é o processo de enfermagem, tá? Oi, meu amor. Como é que funciona o processo e o que a gente precisa estar atento para que a gente não erre, tá bom? E aí eu quero trazer à tona aqui alguns exemplos de coisas que eu já vi acontecendo errado e que pode vir a atrasar o processo. E então é interessante a gente ficar ligado nisso, né? Primeiro de tudo, gente, a gente tem em mente qual é a documentação que a gente precisa para esse processo, tá? Por quê? Por exemplo, no final do ano passado, ou finalzinho do ano passado, ali por novembro, eu peguei 3 casos que a pessoa já tinha iniciado o processo, mas ela não sabia como continuar o processo, digamos assim. E ao fazer a revisão do caso, a gente percebeu que estava faltando algumas documentações. Então, saber a documentação necessária é extremamente importante para o processo, né? Então, eu quero repassar aqui com vocês isso para poder deixar salvo aqui para vocês. E se você tiver algum tipo de pergunta específica, pode deixar aqui no pontinho de interrogação, que eu vou estar respondendo para você, tá? Então, em tese, gente, o que a gente precisa, tá bom? Para poder validar o diploma. A gente precisa de diploma de enfermagem, só que a gente sabe que às vezes a faculdade, ela demora a liberar o diploma, né? Tem vezes que você se forma, você cola grau e o diploma só vai ficar pronto daqui a, sei lá, 6 meses. Então, com aquele certificado de conclusão de curso, você já consegue dar entrada, tá? Que é aquela mesma certidão que você vai levar pro Corém para poder tirar o seu registro, tá bom? Então, certidão, carteirinha, tá? Histórico e diploma, certidão da faculdade, que eu tava falando do Corém, que vai tirar a carteirinha do Corém, né? Então, da faculdade a gente precisa certidão ou diploma, histórico da faculdade, tá? Se a sua faculdade demora a liberar o histórico, porque tem faculdade que demora a liberar o histórico, não tem jeito. Vai ter que esperar. Não adianta você pagar a Joseph Silne ou CGFNS
Porque quando a gente paga a Joseph Senior no CGFNS, fica por 1 ano, e aí se a sua faculdade vai demorar ali, sei lá, 30, 60, 90 dias para liberar o seu histórico, deixa para poder dar entrada somente no órgão, né, que você for pagar daqui a 30, 60, 90 dias, tá? E do Corém a gente precisa do nada consta e da carteirinha, tá? Ah, Monique, cancelei meu Corém, tem problema? Não. Aí vai ser só o nada consta, né? Que lá no nada consta vai dizer que você cancelou o seu Corém e não tem problema nenhum, tá? Existem algumas situações que são situações atípicas. Por exemplo, pessoas que se formaram, mas que não tiraram Corém, tá? E se mudaram de país, enfim, por N razões, não tem problema. Se estiver validando para o board de Montana, a gente consegue justificar isso. Eu acredito que para outros boards também não seja muito difícil de você justificar isso, tá? E aí vamos para um erro comum que eu peguei acontecendo ano passado. Pessoas enviando a documentação sem a tradução. Gente, já anota aí, tudo que está em português precisa estar traduzido para o inglês, tá bom? Tudo que está em português precisa traduzir para o inglês. Então, você vai ter que pagar uma tradução juramentada, tá? Não precisa de apostilamento de AIA, tá bom? Que às vezes as pessoas perguntam. A gente não precisa mandar documentação original, tá? É tudo digitalizado mesmo, tá bom? Preze por uma digitalização de qualidade, tá? Isso é muito importante, gente. Às vezes as pessoas tiram uma foto de qualquer jeito e mandam de qualquer maneira. Não, digitaliza, né? Se você não tem, às vezes, uma impressora que digitaliza, baixa aquele aplicativo, né, do Scan, sei lá, Scanner Scan, não sei. Baixa esse aplicativo e escaneia direitinho para mandar para tradução, tá? Porque ano passado tivemos, né, quando a gente se deu conta, quando eu peguei casos andando, né, em andamento, que a pessoa não tinha mandado as traduções. E aí isso tarda mais, né? E não só isso, né, gente? Acaba gastando mais dinheiro com o envio do envelope. Então, isso é um erro comum. Falando ainda de tradução, se você de repente escolher validar pela Joseph Silne, se, por exemplo, a sua faculdade se recusar a preencher aquele formulário da Joseph Silne em inglês, sinto muito, você vai ter que traduzir o formulário, tá? Eu tive 2 casos onde a faculdade se negou, né, a preencher em inglês. E aí não tem jeito, né? A gente pediu, a gente conversa, explica, né, que vai ter que gastar dinheiro. Ah, não, a gente não vai preencher em inglês, é só em português. Então, fique ciente disso também, para que você também não deixe de enviar, no caso da Joseph Silne, e depois a pessoa já vai te pedir a tradução e aí você tem que mandar, tá bom? Então, esse foi um erro que eu peguei ano passado. Quer ver outro erro também que acontece, que eu peguei ano passado também? Compra de serviço errado. Compra de serviço errado no CGFNS, por exemplo. Compra de serviço errado. Então, era para comprar a SES Professional, aí às vezes a pessoa comprou a SES Academic. Ou a pessoa comprou o CP. E aí, babou, né? Então, isso é muito importante também. Quando vocês forem comprar, né, isso aí muito mais especificamente para a CGFNS, tenha claro exatamente aquilo que você está comprando. Porque CGFNS, ele tem um negócio. Se você botou lá que escolheu agree, não sei o que lá, o dinheiro não é reembolsado, né? Então, a gente precisa saber o que está sendo comprado, tá? Peguei também 3 casos, foram 2 casos de pessoas que tinham comprado o CP e não a SES. E aí o CP confunde muitas pessoas, porque o CP você também manda o formulário da faculdade, mas você faz uma outra prova, que é a prova do CGFNS, né? Que é uma prova que quase ninguém fala sobre essa prova, né? E que tem os boards de enfermagem aceitam essa prova. É uma outra, eu não conheço direito essa prova, tá, gente? É uma prova que eu acho que só aplica nos Estados Unidos, em alguns estados, em determinadas épocas do ano, entendeu? Mas existe isso. E aí é onde as pessoas acabam achando que estão fazendo o processo certo,
né? Porque tá mandando ali o formulário da faculdade, tá mandando o formulário do Corém e tal, mas quando chega lá, tem que fazer uma prova, que prova é essa? Ué, não sabia que tinha que fazer uma prova. E aí você já comprou o CP, gastou dinheiro à toa, né? Então, fiquem atentos aí a esse erro também que acontece, tá? Quer ver outro erro também que eu vejo que acontece? As pessoas falam assim, nossa, CID-FNS está demorando muito para liberar a minha SES. Atualmente, gente, o CID-FNS não tem demorado mais, tá? Isso era uma realidade de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Hoje em dia não é mais assim. Se a sua SES, de repente, você está aplicando sozinho e a sua SES está demorando, pode ter certeza que tem algo que aconteceu e que você não percebeu ao longo do processo. Por quê? Na maioria das vezes, gente, quem está fazendo isso, principalmente pelo CID-FNS, tá? Tudo que o CID-FNS faz, o CID-FNS avisa por e-mail, né? Então, você pagou lá a página do CID-FNS. O CID-FNS vai te mandar por e-mail, pagamento feito, né? O CID-FNS recebeu lá toda a sua documentação. Aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai dizer lá, né? Seu status mudou para ready for review, né? Tudo eles fazem o passo a passo, eles vão avisando. Só que às vezes tem e-mails que às vezes não chega pra você. Já aconteceu isso, tá? Ou às vezes a pessoa recebe o e-mail, mas a pessoa meio que não dá bola, não entende o que o e-mail tá querendo dizer. E aí a pessoa acha que tá atrasado, não sei o que, mas na verdade aquele e-mail lá era um e-mail importante. Porque às vezes o CID-FNS vai te mandar um e-mail dizendo assim, logue na sua conta e tem uma mensagem para você lá. E as pessoas às vezes não dão bola para isso. E às vezes ficam com aquela sensação de que o processo está demorando, mas na verdade é porque teve alguma solicitação que está lá dentro do portal, né? E que você não percebeu e que o CID-FNS está esperando que você cumpra aquele requisito. Entendeu? E aí, quem tá com esses relatos de tipo, 6 meses, não tive retorno, cara, batata. Pode ter certeza que já teve alguma solicitação de alguma coisa que você não percebeu e deixou passar, tá? Seja porque eles acham que faltou alguma documentação, enfim. Ou porque deu alguma RFA. Teve uma vez comigo um caso, até hoje, gente, eu só peguei um caso de RFA. Interessante isso, né? E esse caso de RFA, eu não recebi por e-mail, né? Nada informando de RFA. Só que como eu fico acompanhando os casos periodicamente, eu tava achando estranho não terem dado nenhum retorno sobre o caso da minha cliente. E aí eu chamei no chat, né? Porque nós que somos agentes, né? Quem trabalha com validação de diploma é agente do CID-FNS. Então, nós temos um código lá, né, de agente, e a gente tem um canal diferente, né, pra falar com eles. Eu já falei isso pra vocês aqui, né. E aí, eu fui por esse canal questionar. E aí, a pessoa falou assim, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não, dona Monique, é porque tem uma RFA de assinatura. Aí eu falei, mas a gente não foi notificado por e-mail, eu não recebi e-mail nenhum. Não, mas tá aqui no sistema, o avaliador botou no sistema aqui, é porque não deve ter aparecido pra senhora. Beleza, então tá bom. Então deixa eu entrar lá no sistema, deixa eu tentar puxar então o que tá faltando, porque realmente a página não tava sinalizando nada. Deve ter sido um bug do sistema também, né, gente? Porque bugs acontecem. E aí a gente conseguiu resolver a RFA ali no mesmo dia, a gente resolveu a RFA. Então isso a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes tem algum tipo de comunicação que não tá claro ou que a gente não entendeu o e-mail, né? Isso eu tô falando aqui, gente, até mais para quem não tem assessoria, né? Mas que de repente você deixou passar algum tipo de informação. E quando é Joseph Silne, gente, acontece também, tá? Só que qual é a vantagem da Joseph Silne no meu ponto de vista? É o fato da gente ter o contato direto do nosso agente. Então, você que vai fazer aí o seu processo, você vai perceber que você vai receber uma senha para acessar um portal na Joseph Silne. E aí, lá nesse portal, tem um quadrinho que o seu agente fica alimentando o sistema.
dizendo quando que ele recebeu o e-mail, quando que ele recebeu a confirmação da veracidade e tudo mais. Você também pode, né, ir acompanhando o seu caso, e quando você perceber que de repente, o seu agente papou mosca, isso acontece, tá? O agente já recebeu o e-mail, mas o agente não atualizou o sistema, você vai lá e pede pra ele, o senhor já recebeu, ou a senhora já recebeu o e-mail e tal, poderia atualizar o sistema? E aí eles atualizam o sistema pra você, tá? Mas você tem que ficar de olho, porque às vezes o e-mail passa desapercebido mesmo, tá, gente? Não foi só uma vez que aconteceu comigo, com a Josephine, isso. Já aconteceu já algumas vezes do agente papar mosca e falar: ai, Monique, obrigada por você ter me avisado, agora eu achei aqui o e-mail, entendeu? Cara, eles devem ter uma puta demanda, né? Assim, deve ser milhões de e-mails, né? E às vezes acontece do ser humano deixar passar um caso ou outro, né? Então, é interessante você ficar sempre de olho. Por isso, gente, que não é somente mandar o formulário. E aí, às vezes, as pessoas não entendem a importância de uma assessoria, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, esse caso de RFA que teve, eu que estava ali em cima, esses casos que o pessoal não... Na Josephine, né, quando ele não aplica lá no quadrinho, não atualiza o quadrinho, eu sempre fico em cima, entende? Então, assim, a assessoria, ela vai além de simplesmente preencher um formulário para vocês, né? Pelo menos a minha é assim, né? Eu não entrego formulário ou preencho e-mail e mando você se virar para você falar com a faculdade. Não, eu fico ali acompanhando mesmo. Enchendo o saco da faculdade, enchendo o saco do Corém, depois enchendo o saco da Joseph, enchendo o saco do CGFNS. Faz parte do processo. É claro, gente, que não é todo dia, né? O caso da Maria. Eu não vou ficar mandando e-mail todo dia pro caso da Maria, mas assim, pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 10 dias, eu tô ali cobrando o caso, né? E isso que é o legal da assessoria. Porque quando você tem alguém que tá ali lado a lado com você nessa jornada, você pode estudar. Cara, tu tem tanta coisa para estudar, entendeu? Imagina se você tiver que ficar preso a ficar lendo e-mail, cobrando faculdade, cobrando Corém. E é isso que é o pulo do gato da assessoria, um dos pulos do gato no meu ponto de vista, né? Aqui a Jéssica, você foi minha melhor escolha, ótima assessoria, jamais conseguiria fazer sozinha, né, Jéssica? Estamos aí, em breve o seu sai, hein? Graças a Deus, já tá aí a caminho já. Então, a assessoria, ela vai além, né? É pra gente estar ali junto, pra gente estar fazendo com que o processo caminhe, né? Ter um olhar diferenciado, buscar as regras corretas, as informações corretas, né? Eu não sei tudo, né? Eu não sei tudo. Mas a gente tá sempre ali, não, peraí, vamos mandar um e-mail, vamos confirmar essa informação. Até porque as informações, elas mudam o tempo todo, né? Então, as coisas são mutáveis, né? Então, a gente tá ali para poder fazer todo esse processo burocrático para você, né? Deixa eu ver se teve outro erro. Então, já falei de um erro de não enviar a documentação certa, que acaba gastando dinheiro, né? Não perceber comunicações. O que mais? Preenchimento errado, gente, é óbvio, né? Se você tá com um negócio preenchido errado, se a sua faculdade preenche errado, manda e você não percebe, né? Tipo assim, tô fazendo sozinho, vou dar na mão da faculdade, a faculdade vai mandar. E você não corrige, né? Isso pode afetar o seu processo, isso é óbvio, né? Apesar de que tanto o Joseph como o CGFNS, eles não são obrigados a aceitar aquilo que o seu coordenador botou. Então, às vezes, você tem um preenchimento errado, né? Eu contei esse caso aqui pra vocês, né? Que eu tive o caso de uma cliente que a faculdade estava preenchendo errado o documento. E aí, a gente explicando, olha, tem mais carga horária, não é só isso, né? E justificando com o histórico da aluna. Mas a faculdade falou que não, que ia mandar daquele jeito, né? Nessas horas não tem muito o que fazer, porque a gente não pode botar uma arma na cabeça da pessoa e falar, olha, você tem que mudar isso aí. Não teve jeito, não teve jeito. Mas quando chegou lá, quando a SEI saiu dessa minha cliente, o avaliador não levou em consideração o que a faculdade preencheu, botou mais hora para ela, porque ele percebeu que a carga horária era maior do que aquela que a faculdade estava ali botando, né? Então, preenchimento de formulário errado é ruim porque corre o risco de você
não ter a sua SES validada como BSN. Eu já falei isso numa outra live para vocês. É importante que saia BSN, Bachelor Science in Nursing, pra gente, por conta da imigração, tá? Isso é extremamente importante. Então, se você tem um preenchimento errado, equivocado, que leve ao avaliador considerar outra possibilidade, ao invés de um BSN, por exemplo, um LPN para você, isso vai ser ruim. Por quê? Porque isso vai prejudicar a sua parte migratória. Isso vai fazer com que você acabe gastando mais dinheiro, entendeu? Então, precisa sim prestar atenção, né? Qual é o ideal, né? Quando a gente fala de formulário do CGFNS, que todas as linhas, todas as categorias sejam preenchidas, mas às vezes uma ou outra ali não tem carga horária e tá tudo bem, o formulário passa, né? Mas aquelas 9 categorias iniciais são extremamente importantes, né? Então aquelas 9 ali são cruciais para que o preenchimento esteja da maneira correta, tá? Isso é muito importante, tá bom? A gente precisa observar isso, tá? Que mais? Eu recebi algumas perguntas quando eu abri a caixinha. Eu não vou lembrar agora qual foi a pergunta que eu recebi lá. E engraçado que não tá aparecendo pra mim as perguntas que eu abri na caixinha, mas tinham 3 perguntas lá. Mas deixa eu ver isso aqui, ó. Você acompanha até a prova do NCLEX? Bia, obrigada pela pergunta. Eu não faço preparatório para NCLEX, tá? Eu não faço preparatório para NCLEX, então você não vai me ver dando aula de NCLEX, tá? Eu indico pessoas, indico plataformas e tudo mais, mas a assessoria VIP, ela vai inicialmente da validação do seu diploma até o agendamento do seu NCLEX, tá? Então, por exemplo, eu sempre falo que eu divido a minha assessoria VIP em 3 etapas. A primeira etapa, a validação do diploma. A segunda etapa, a aplicação no Board of Nursing, que você escolheu. E aí a gente vai cumprir os requisitos do Board of Nursing que você escolheu, né? Então, se a gente está aplicando para o Board de Montana, qual é o requisito deles? Para poder liberar a sua licença? Validação de diploma, envio de digitais e passar no NCLEX, né? Se a gente está, às vezes, fazendo por um outro board, por exemplo, de primeira licença, vamos supor a Flórida, né? Vai exigir ali prova de inglês para você, né? Então, você vai cumprir os requisitos daquele Board of Nursing. E depois, obviamente, fazer o cadastro na Pearson, gerar ATT, agendamento do seu NCLEX, tá? Quando a gente aplica no board, gente, a gente tem ali 1 ano pra gente poder passar cumprir os requisitos, né? Sendo que um deles é passar no NCLEX. Então, se porventura você faz o NCLEX, não passa no NCLEX, tá? Eu reagendo o NCLEX para você dentro daquele 1 ano ali que você tem de board, né? Ainda sobrando para você, tá? Sem problema nenhum, tá? O que mais, gente? Mais alguma pergunta de dúvida? Eu achei que fosse aparecer aqui as outras perguntas, mas não apareceram, engraçado. Quem tiver pergunta de dúvidas, né? Eu sei que eu tenho feito live todo domingo e eu tenho respondido várias perguntas, às vezes, repetidas. Mas, talvez você que está aí hoje, você tenha alguma dúvida específica que eu posso responder aqui para você agora a respeito de todo o processo, né? Hoje eu recebi uma pergunta no meu WhatsApp a respeito de sponsor, né? Eu vi que a maioria leva para a área hospitalar, mas será que tem sponsor que leva para home care? E aí eu respondi a pessoa, vou aproveitar, vou trazer a pergunta para cá, né, para vocês. Raíza, já vou te responder, tá? E aí existem sim empresas que levam para home care. Existe uma especificamente que leva para Massachusetts, tá? Que não pede experiência. Ok? Isso é um ponto importante. Muita gente me pergunta, preciso de experiência para validar o meu diploma? Não, gente, não precisa. Em nenhum momento da parte da validação, de liberação da sua licença, eles vão pedir algum tipo de currículo seu para ver sua experiência, aqui no prévia, nem nada não, tá? A sua experiência, ela vai contar na hora que você for procurar um sponsor. Isso sim,
né? Eu sempre falo, eu sempre sou verdadeira com vocês. Vou procurar um sponsor, fazer meu currículo. Qual é o currículo mais atrativo pro cara? Um que tem experiência ou um que não tem experiência? O que tem experiência, né? Então, a experiência, ela vai ser um divisor ali, né? Quando a gente fala de sponsor, mas não de processo de validação. Não para validar o seu diploma, não para você fazer o NCLEX, não para você receber a sua licença, tá? Isso é um ponto importante, tá bom? Então, às vezes as pessoas têm dúvidas disso, né? Quanto tempo leva todo o processo? Olha, o processo como um todo, gente, ele é muito variado o tempo, né? Então, ó, se você pegar a minha linha do tempo, eu comecei o meu processo em junho de 2022. Eu ainda estou no Brasil. Estamos quando hoje, gente? Fevereiro de 25, né? Quer dizer, no meio do ano, já vai fazer 3 anos que eu estou no processo, né? Mas isso não quer dizer que eu estou há 3 anos para passar no NCLEX, né? As etapas, elas são variáveis. Então, vamos dividir por etapa para a gente entender o processo cronológico. Primeira etapa, validação de diploma. Quando você paga um órgão para validar o seu diploma, você tem 1 ano para você mandar os documentos. Em tese, né, pelo menos eu com os meus clientes, em tese, a gente tem validações de diploma com tempos variados ali de 1 mês a 3, 4 meses. Por que varia, Monique? Porque, gente, a gente depende de outras pessoas, né? É o que eu falo, se dependesse de eu preencher, eu carimbar e eu enviar o diploma e eu liberar a SES, era amanhã isso aí. Porém, a gente depende de faculdade responder, de Corém responder, de informação ser enviada, informação ser recebida, informação ser analisada. Então, essa primeira etapa, que eu chamo de validação, né, do diploma, que é essa análise documental aí do que você estudou no Brasil, ela é uma fase que depende, né? Então, semana passada, né, eu tive 3 validações de diploma que saíram, as 3 foram em menos de 1 mês. Em menos de 1 mês, gente. Em menos de 1 mês a gente fez a aplicação, a gente mandou os documentos foram analisados e a SES foi liberada. E eu tenho outros que vai completar 4 meses daqui a pouco, porque a faculdade não responde, a faculdade não analisa, a faculdade não faz nada, entendeu? Nem conseguimos enviar a documentação da faculdade ainda, vai fazer 4 meses. Então, eu acho que está sendo o caso mais... Não é o caso mais demorado, porque eu tive um outro caso de um cliente meu que a gente teve muitos problemas para envio de documento pela faculdade. E esse caso foi o mais demorado, eu acho que foi em torno de 6 a 7 meses para liberar a SES dele, mas por conta da faculdade, enfim, né? Mas tô com uns agora bem amarradinhos também, né? E outros que são muito rápidos também, né? Então, é isso. Depois você tem a parte do quê? Passar no NCLEX, né? Enviar digital, passar no NCLEX. Isso vai depender muito de você, né? Você tá estudando? A live da semana passada, acho que foi uma live bem assim de trazer vocês pra ação, sabe? Assim, vocês estão estudando? Vocês estão fazendo o que vocês precisam fazer? Porque às vezes começa a validar o diploma, mas aí, não, tá difícil pra mim. Ai, meu filho, ai, meu marido, ai, minha sogra, ai, meu trabalho. Aí você não faz, não estuda, aí não vai demorar, entendeu? Só que a gente precisa se ligar nos prazos. Isso é muito importante, né? Jéssica botou aqui, minha faculdade de Corém achei bem rápido. Também achei. O Corém do Rio é maravilhoso. O Corém do Rio, eu acho, a Fernandinha lá é muito, muito show, cara. Ela é muito rápida. Corém de Minas, que era um Corém muito rápido, agora tá um pouquinho demorado. Eu não sei se é por conta da demanda, não sei, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes uma demanda maior, alguma coisa assim. Então, o processo como um todo, ele vai variar muito de como que você está se preparando para ele. Quer ver uma pergunta muito importante? E eu recebo muito essa pergunta, gente. Essa semana eu recebi no meu WhatsApp também muito essa pergunta. Não tenho inglês, posso começar o processo? E aí eu quero trazer um alerta para essa pergunta. Uma coisa é você não ter inglês e você quiser validar o processo, né? Iniciar o processo.
Quando eu recebo essa pergunta no WhatsApp, sabe o que eu pergunto? A pergunta certa é: o quão disposta você tá? O quão disposto ou disposta você está para estudar? Essa é a grande questão, porque você começar do inglês do zero é o de menos, a maioria começou do inglês do zero, entendeu? Agora, o quão você está disposto a estudar? Se você disser, 1 hora por semana, eu vou falar, cara, não começa o processo agora, porque você não vai conseguir andar com o processo. Agora, se você me disser, não, olha, já tô aqui com dinheiro, vou pagar, vou fazer, vou estudar tantas horas por semana, se fizer sentido pra você, a gente pode começar o processo. Porque para a primeira etapa do processo, que é a validação do diploma, você que está aplicando, você não precisa de inglês. Entendeu? Mas para as próximas etapas você vai precisar de inglês, não vai ter muito como fugir. Como é que você vai fazer uma prova de NCLEX em inglês se você não sabe ler e entender a pergunta? Entende? Como é que você vai fazer uma prova de proficiência de inglês se você não sabe falar inglês? Como é que você vai fazer uma entrevista com o sponsor se você não sabe vender seu peixe em inglês? Então a pergunta, gente, não é se inglês do zero pode começar o processo. A pergunta é: o quão disponível você está para mergulhar no estudo da língua inglesa? Essa é a pergunta-chave. Vocês estão entendendo? O quão você está disponível para mergulhar nos estudos para NCLEX? Entende? Essa semana tivemos 2 clientes que passaram no NCLEX. Pô, fiquei tão feliz, né? Porque aí sim, né? Eu acho que quando a gente valida o diploma é uma conquista. Caraca, não preciso voltar para a faculdade, né? Meu diploma foi aceito. Agora, quando você passa no NCLEX, que você recebe a sua licença, assim, você fala assim, caraca, agora realmente eu sou uma enfermeira licenciada nos Estados Unidos. Aí eu acho que a ficha cai, sabe? Você fala assim, puta merda, cara, eu tenho uma licença lá, entendeu? Aí a ficha cai, né? Aí a ficha cai. Deixa eu ver aqui, cadê? Teve uma perguntinha aqui, Jéssica, acho que foi a sua que eu deixei passar. Gente, quem tem pergunta, deixa aqui, ó, no ponto de interrogação. Depois da SES, preciso renovar o CGFNS em quanto tempo? Falei disso também no outro dia da live pra vocês. Gente, depois que a gente paga a CGFNS, né, e tem a SES liberada, depois de um mês eles vão falar que a gente tem que atualizar o sistema, né, depois de um mês, depois de um ano, né. Se porventura você precisar emitir uma nova SES para um outro Board of Nursing, talvez você tenha que, por exemplo, atualizar o dado do Corém, tá? O nada consta. Lembrando que depois que a gente faz a validação, a gente precisa de um documento que se chama Visa Screen, quando é emitido pelo CGFNS, ou Visa for Nurse, quando é emitido pela Joseph Silney. Se você demorou mais de um ano para poder passar no NCLEX e passar no inglês, você vai ter que mandar outro Corém, tá? O Corém vai ter que atualizar o sistema para você, tá bom? Então isso é importante, tá? E lembrando que o CGFNS fica com seus dados para a emissão do Visa Screen por 4 anos, tá bom? 4 anos. Beleza? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui na caixa. Gente, quem tem perguntinha, bota aqui, ó. A Dex aplica aí 140 antes do inglês? Olha, dentro do que eu conversei com eles, para os clientes que eu direcionar, eles me explicaram que sim, que eles iriam aplicar, tá? Só que, gente, a gente tem que ter uma coisa. O fato da empresa aplicar o I-140 antes do inglês, na verdade, não te tira da pressão de fazer inglês, tá? Por quê? Porque você precisa passar no inglês em até 6 meses, tá bom? Então, é muito importante você vir estudando inglês. Extremamente importante. Para que quando chegue na hora que você passar no NCLEX, por exemplo, você não demore muito tempo para fazer uma prova de inglês. Exatamente para que você já esteja ali prontinha já para o seu sponsor fazer tudo, tá? Mas a Dex sim, tá? Inclusive quem estiver assistindo essa live agora ou gravada e quiser aplicar para a Dex,
pode mandar o currículo para mim, tá? Eu recruto para a Dex aqui no Brasil. O meu e-mail é nurses, com S, tá? Nurses in the USA@gmail.com. Você pode mandar o seu currículo para mim, tá? A Dex não tem um padrão de currículo específico que ele queira, tá? Não tem um molde específico da Dex, tá? Mas currículo americano é muito mais direto, muito mais objetivo, muito mais com foco em resultado, né? Você não vai ficar botando ali uma experiência que não tem nada a ver, que não vai te ajudar em nada. Pra que você vai botar ali naquele currículo, entendeu? Tá? Então, pode mandar o currículo. O que é a Dex? A Dex é um sponsor, tá? Que contrata enfermeiros para os Estados Unidos e faz a aplicação do I-140 para imigração, faz todo o processo migratório. Então, eu recruto para eles, tá? Então, eu sou recrutadora da Dex. Então, enfermeiros que já passaram no NCLEX, que já estão com inglês ali, ou já tem a prova de inglês, ou está próximo de fazer a prova de inglês, pode me mandar o currículo que eu faço essa ponte com eles, tá bom? Então, a Dex é um sponsor, tá? Gente, falando em imigração, terça-feira... Gente, presta atenção, hein? Terça-feira agora, dia 18, eu vou estar aqui com um convidado, com o Dr. Walter, que é advogado de imigração. Já vai ser minha terceira live com o Dr. Walter, ele é um querido. Sempre que eu chamo ele para fazer live, ele aceita. Gosto muito dele. E a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas sobre imigração. Então, se você tá aí e tem dúvidas, eu vou abrir uma caixinha nos stories e eu quero você participando, tá? Eu quero você deixando a sua dúvida com foco na imigração, tá, gente? Não é com foco no processo de enfermagem, não. O processo de enfermagem você tira aqui comigo agora. Mas na terça-feira, dia 18, agora, depois de amanhã, perguntas e respostas sobre imigração para os Estados Unidos, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta que tem aqui. Quais locais a Dex manda enfermeiro? Ih, tem muito local. Tem Flórida, tem as Carolinas. É que eu não sei de cor aqui agora não, mas tem muito local. Depois eu vou fazer um post só com os locais. Ai, gente, eu tô com sono. Que eu fui decidir ver uma série ontem. Comecei a ver uma série policial, né? Eu adoro coisa de policial. Eu queria ser polícia, né? Quando eu era mais nova. E aí, gente, eu começo a ver um capítulo, aí eu falo, vou ver mais um, e aí dormi tarde pra caramba, e meu filho me acorda cedo, né? Deixa eu contar essa pra vocês. Aí meu filho me acordou cedo hoje, aí eu falei, caraca, eu queria dormir tanto, meu Deus do céu, eu queria tanto dormir mais um pouquinho. Aí eu virei pro meu filho e falei assim, Pedro, se a gente for acordar agora, tá muito cedo, se for acordar agora, a gente vai fazer dever de casa. Eu crente que ele ia falar pra mim, não, mãe, então eu vou dormir mais um pouquinho. Sabe o que ele falou pra mim? Tá bom, mamãe, vamos lá fazer o dever de casa. Olha, gente, o tiro saiu pela culatra, né? Porque eu tava doida pra dormir, aí ele me concorda comigo com a minha ideia de fazer dever de casa. Fui eu passar um café e fazer dever de casa com a criança, 7 horas da manhã. Ai, senhor, só eu mesma, cara. Mas o Pedro é uma figura. Então, a Dex leva para vários locais, tá? Depois eu vou ver, Jéssica, que faça um post atualizado. Vou pedir para eles me atualizarem. Mas, agora, a Dex tem um ponto, gente, que é um ponto negativo, né? Sponsor é assim. Tudo tem ponto bom e ponto ruim. Na vida é assim. A Dex, você só vai saber para onde você vai uns 8 meses antes de você chegar lá, tá? Então, é um ponto negativo da Dex, que eu não posso mentir para vocês, tá? Mas eles têm muitos pontos positivos no meu ponto de vista, tá? Gente, vocês estão rindo? Vida de mãe é uma loucura, gente. Olha, misericórdia. Já vou falar do sponsor, as vantagens. Tem uma live aqui, gente. Assim que eu comecei a recrutar para eles, eu fiz uma live. E depois eu fiz uma live com a Andrea, que é a recrutadora internacional da Dex, tá? E aí tem uma live aqui que fala tudo sobre a Dex para vocês, tá? Eu acho que é um sponsor que vale muito a pena, senão não representaria, né? Mas é o que eu falei, tudo tem lado bom, lado ruim, né? Mas tem outras empresas aí grandes no mercado que também têm esse mesmo critério da Dex, tá? A idade dos meus filhos, a minha mais velha tem 15 e o Pedro tem 6. Pedro que acorda cedo, porque minha mais velha, minha filha, pode cair uma bomba do lado dela, que Maria Clara não acorda. É uma beleza.
Qual a prova de proficiência mais recomendada? Então vamos lá. Antigamente, a gente só ficava focado em 2 provas de proficiência de inglês. TOEFL e IELTS, só. Porque para a emissão do Visa Screen Visa for Nurse, só eram aceitas essas 2 provas, tá? A partir de julho de 2022, 7 provas passaram a ser aceitas para a emissão do Visa. Isso abriu um olhar muito ampliado para outras possibilidades. E aí percebeu-se que os Board of Nursing de enfermagem também aceitavam outras provas sem ser TOEFL e o IELTS, tá? Se você não quer errar na mão, faça o IELTS, eu acho, assim, porque bem ou mal, quando a gente pega a regra para emissão do Visa Screen Visa for Nurse e a regra dos Board of Nursing, se você não sabe para onde você vai e você quer muito fazer uma prova de inglês, faça o IELTS, tá? A não ser que você vá para Geórgia ou Califórnia, que você vai ter que fazer o TOEFL, não vai ter jeito, tá? No mais, existem outras provas bem legais, que é o TOEIC, por exemplo. Eu gosto muito do TOEIC. Eu tenho preparatório do TOEIC, eu gosto muito do TOEIC. Eu acho que o TOEIC é uma prova muito, muito legal de se fazer. E aceita em bastante estado, tá? E aceita para emissão do Visa também. Então, eu acho que pode ser uma boa opção para você, tá? Monique, qual é a mais fácil? Eu sempre falo isso, né, gente? Eu não gosto de falar que é mais fácil. Eu gosto de falar que a prova ela é mais amigável na maneira como cobra o inglês da gente. Se eu pudesse dizer a mais difícil, eu diria que é o TOEFL. Depois vem o IELTS. Depois o TOEIC, tá ali. O OET me disseram que não é fácil. Eu não conheço direito, mas o OET é aquela prova que é específica da área da saúde. Mas alguém já me falou que essa prova não é tão fácil assim. Então, não sei. O TOEIC, o PTE Academic é mais fácil do que o TOEIC, tá? E aí as outras eu não conheço. Eu não conheço Maths, não vejo falar muito. Não sei nem como é que é essa prova do Maths. A Jazz falou que fiz o OET e achou mais fácil. Então, tá vendo, gente? É um ponto de vista, né? Alguém me falou que era mais difícil. Eu não conheço. Eu só conheço a estrutura do TOEFL, que eu sei que é bem difícil, mas eu nunca fiz. O IELTS porque eu já fiz e o TOEIC porque eu já fiz e porque eu dou preparatório pro TOEIC também. Então, eu sei a estrutura dele. Eu gosto do TOEIC. Eu acho uma prova boa de se fazer. E o IELTS é uma prova mais... Eu já falei do listening do IELTS, né? Eu tenho um ranço com o listening do IELTS, que só Jesus. Sponsor influencia na fila da imigração? Não, Bia, não influencia em nada. Porque a fila da imigração, você entra nessa fila quando o seu sponsor aplica o I-140. A live de domingo que vem eu vou falar só sobre imigração também, tá? Sobre a parte do processo migratório. Apesar de no dia 18 a gente ter perguntas e respostas com o Dr. Walter, no dia... Eu tô vendo aqui o que, gente? Tô vendo o calendário de março. Não, aqui. Tô aqui no fevereiro agora. No dia 23, que é domingo que vem, eu vou fazer um apanhado geral sobre imigração pra vocês também, tá? Mas no dia 18 temos aí a live. Então, o sponsor, ele vai te colocar na fila quando ele apresentar o I-140, tá? Aí você tá na fila da imigração. E aí, gente, é ter paciência, né? Fala pra ele que o lobo mau está lá fora, que ele não pode levantar cedo. Aí abraça a mamãe e fica quentinha. Ai, Claudinha, Jesus. Meu filho é medroso, Cláudia. Se eu falar que tem lobo mau lá fora, ele fica cagado pra eu sair pra fora. Olha, mas ele me surpreendeu. Eu nunca achei que ele fosse querer sair da cama pra fazer dever de casa. Tá bom, pelo menos a gente botou em dia todo o dever de casa que eu tava em débito com a professora. Ai, Jesus. Qual o melhor preparatório para o TOEIC? Gente, eu vou vender o meu peixe. Eu gosto do meu preparatório. Eu adoro o meu preparatório. Eu acho ele muito completo. Mas isso é muito individual, né? Tem que gostar da vibe do professor, né? Gostar da vibe daquilo que está sendo ofertado, né? Mas eu gosto muito do meu preparatório do TOEIC com a Lizzie, tá? Ó, meu amor entrou aqui. Meu maridão entrou. Oi, amor. Tudo bem? Cadê? Oi, Eline, tudo bom, minha linda?
Tenho bebês pequenos. Com quantos anos você recomenda? Gente, começa agora esse processo. O processo tá demorando. Gente, o processo tá demorando. Não fica esperando muito, não, tá? O processo tá demorando. Se você tá com força de vontade de estudar, porque bebê pequeno também, né? Você tem que ter força de vontade para estudar. Se você tem força de vontade para estudar, se você tem uma rede de apoio, se você tá consciente do processo, né? Eu começaria agora. Gente, não deixa para começar depois. A fila tá demorada. Hoje eu tava puxando um relatório, que inclusive eu quero até perguntar pro Dr. Walter. O relatório do ano fiscal passado, gente, tem muito pedido de visto, entendeu? Então, assim, a fila tá demorando. E a gente não sabe se a fila vai demorar mais. Quanto antes você entrar na fila, melhor entendeu? Então, Jess, se você tem vontade de fazer o processo, se faz sentido pra você, começa o quanto antes, tá? Começa um quanto antes. Ó, a Karen botou, Monique, achei o PT pior do que o TOEIC. Pois é, menina, só que tem gente que faz o PT porque acha mais fácil do que o TOEIC. Eu não sei como é que é a estrutura do PT. Vocês sabem qual é a minha vivência com o PT, né? Que eu já contei a minha história engraçada aqui pra vocês, né? Fui eu, toda linda, maravilhosa, marquei uma aula com um cara que eu falei assim, eu não queria fazer o IELTS, né? Eu tava fugindo do IELTS muito. E aí, eu falei, meu Deus, que prova que eu vou fazer? E aí, Pensilvânia, sem ser o TOEFL e o IELTS, aceitava o PT. Eu falei, cara, vou fazer esse PT, então, porque eu não quero fazer IELTS. Não queria de jeito nenhum fazer o IELTS. E aí, marquei com um cara fodão aí, que dizem que o cara é fodão no negócio de PTI, que não sei o que bababá. Eu já tinha a prova do TOEIC, tá? Eu já tinha a nota do TOEIC. Só que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu tinha o TOEIC, emiti meu Visa Screen, mas o meu Board of Nursing de enfermagem, que é Pensilvânia, não aceitou. Eles queriam que eu fizesse uma outra prova de inglês. Sem vergonha, gente. O Board da Pensilvânia é foda. E aí, fui fazer uma aula gratuita com o cara, pro cara me avaliar. O cara era estrangeiro. Gente, e o negócio falava rápido, e era um negócio na máquina que ele botou lá pra rodar, um negócio lá esquisito. Eu sei que no final das contas ele virou pra mim e falou assim, você não vai passar no PT. Gente, a minha cara foi no chão. Aí eu falei, eu não vou passar no PT. Ele falou, não, você não falou nada com nada, nada do que foi pedido aqui. A gente pediu uma frase, você falou um texto, a gente pediu pra você falar... falar alguma coisa e você falou, eu nem sei o que foi, gente, eu sei que eu paguei mico. Eu sei que eu saí arrasada do encontro com esse cara. E aí esse cara falou assim pra mim, olha, você vai passar no IELTS, você não vai passar no PT. Aí fui eu pro IELTS, né, que tava fungindo, fui eu pro IELTS estudar, e aí tirei a nota do IELTS. Mas assim, eu fiquei meio que com trauma desse PT. Eu não sei direito o que é pra fazer no PT, né, mas tem gente que gosta. Tem gente que curte. A Jess, não, Jess, podia pedir desculpa não de preparatório. É porque eu não sei quem é outro que dá preparatório de TOEIC. Eu realmente não sei quem dá preparatório de TOEIC. Porque o meu preparatório, o foco dele é no speaking e no writing. E pro listening e reading, eu tenho uma parceria, entendeu? Então, por isso que eu acho que o meu curso ele é bem completo, tá? Depois, se você quiser um orçamento, você me fala. Mas eu sempre falo assim, gente, seja assessoria, seja preparatório, você tem que gostar da pessoa, né? Eu acho que isso é meio caminho andado. É que nem terapeuta, sabe? Assim, você tem que gostar do seu terapeuta, né? Mesma coisa, assessoria, você tem que gostar da pessoa que você contratou para fazer sua assessoria, né? Então, é que nem professor de inglês, tudo isso. Eu acho que eu sou muito de energia, né? Então, eu acho que a gente tem que curtir ali a energia da pessoa. Estou só estudando para concurso e sem tanta prática. Isso vai atrapalhar eu conseguir um trabalho? Então, Ana, não vai atrapalhar se você conseguir um trabalho, né? Se você passar num concurso e você começar a trabalhar, vai ser ótimo para você, né? Gente, uma coisa muito clara aqui para vocês. Monique, sem especialização, sem trabalhar, sem experiência profissional, eu consigo ir? Consegue, mas é mais difícil. Na hora do sponsor. Gente, eu falo isso por experiência própria.
entendeu? Quanto não eu não levei. Quando eu terminei meu NCLEX, eu tinha NCLEX e tinha um TOEIC. Eu tava me achando a última bolacha do pacote. Falei, caraca, tô arrasando. Vou mandar meu currículo, vai chover oportunidade pra mim. Todo mundo fala que chove oportunidade, vai chover oportunidade pra mim e tal, não sei o que lá. Porque eu tinha passado no NCLEX, eu tinha um TOEIC, eu tinha minha licença, sabe? Eu achava que eu tava arrasando. E não foi bem assim, entendeu? Por quê? Porque eu não atuo como enfermeira desde 2017, entendeu? Então, pra eles, por mais que eu tivesse uma experiência pregressa, né? Pra eles era como se eu não tivesse experiência. Porque eu tava há muito tempo sem trabalhar, entendeu? Então, eu levei muito não. Então, não é que você não consiga ou não conseguia. Milhões de outras pessoas conseguem também. Só que esteja preparado para receber o não, entendeu? Agora, Monique, eu vou deixar então de fazer o processo porque eu não tenho. Não, gente, faz o processo, porque tem milhões de etapas antes de você chegar no sponsor, entendeu? Daqui até lá, muitas águas vão rolar. Não tem uma música de carnaval que fala assim? Muita água vai rolar? Muita água rola. E aí você consegue um emprego, você consegue alguma coisa de voluntário, você consegue, sei lá. E você justifica, tá? Quanto tempo? 5 anos mais ou menos? Ou não tem previsão? De que, Jess, você tá falando? Da fila andar que você fala? Da fila andar a gente não tem previsão. Eu tô na fila pra fazer 2 anos. Esse ano eu acho que eu vou, gente. Não é possível. Olha, gente, não é possível. Não é possível que eu não vou esse ano. A minha filha fala, mãe, todo ano você fala isso. Eu falo, minha filha, mas esse ano vai. A Jess mandou, também fujo do Ayrton. Eu também, menina. Fugia pra caramba. Isso, a Lise, a professora Lise, que é minha parceira no TOEIC. De imersão gratuito? Não tem imersão gratuita. Posso ver com a Lise se a gente monta alguma coisa. Vamos ver, não sei. Vou conversar com ela, tá? E aí vou ver o que a gente faz. Trabalho em um hospital de pequeno porte, passei na EBSER, parabéns. Mas estou querendo exonerar para cuidar dos bebês. Com experiência no hospital pequeno, consigo oportunidade ainda assim? Consegue. Desde que você esteja no hospital, você consegue. Eu trabalho, sei lá, um plantão de 24 horas por semana. Consegue. Tem que estar trabalhando, gente. O ideal, né, gente? Tem que estar trabalhando. Que mais? Oi, Andinho, tudo bom? Ana Lu, Charlie, Thiago. Oi, Thiago, tudo bom, querido? Qual a minha data no Visa Bulletin? Thiago chegou, tudo bom? Bem-vindo. Minha data no Visa Bulletin é 26 de maio de 2023. Ainda falta um tempinho. Nossa, só a fila é esse tempo todo, então o processo mesmo dá pra usar 5 anos. Depende, gente, porque olha só, quando eu comecei o processo não tinha retrogression. E se você olhar os Visa Bulletins passados, o retrogression aconteceu em vários momentos e deixou de acontecer em vários momentos. Então, sabe qual é a melhor estratégia? Viver o presente. É o que eu posso dizer pra vocês. Vivam o presente. Agora o foco é o quê? É validar o diploma? Então tá, é validar o diploma. Enquanto valido o diploma, se vocês me contratarem como assessoria, eu vou estar vendo a parte burocrática pra vocês. O que você tá fazendo? Estudando. É isso, não tem muito o que fazer, entendeu? Porque o futuro a Deus realmente pertence, entendeu? Porque daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, pode ser que não tenha retrogression, pode ser que tenha, pode ser que tá pior, pode. O se, gente, pode se um monte de coisa, entendeu? Pode ser que passe uma lei no Senado americano que faça uma fila para enfermeiros e médicos, pode também, por que não? Existe um projeto de lei lá, vai que é aprovado, entendeu? Então assim, é tanto se que o ideal é que você comece esse negócio logo, entendeu? Mas viva o presente. Eu já fiz tudo, eu fiz tudo em 5 meses e meio, fiz tudo. Tô na fila, tá, o que eu faço? Viver o presente, agora eu tenho que viver o presente. Tô aqui, hoje é domingo, dia 16 de fevereiro, eu tô aqui hoje com vocês, numa live, entendeu? Porque a gente não sabe, entendeu? Será que vai andar no próximo mês? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas eu espero que a minha data chegue nesse ano, eu acho que chega, né? Até porque em outubro vira o ano fiscal, né? Então, se vai virar o ano fiscal, a cota, em tese, vai, né,
vai restartar, né? A pergunta que fui pela energia na primeira aula do curso de inglês, vi que não dava pra mim. Isso, se você viu que não foi na energia do curso de inglês que você faz, então não dá, entendeu? Isso é importante, seguir a energia, gente. Se tiver trabalhando com... Não serve. Gente, a experiência que eles pedem é bedside, tá? Ah, Monique, eu sou auditora de um hospital. Não. Ah, eu sou... sei lá... Sabe essa parte de gerência? Não é o foco deles. O foco deles... Pensa assim, gente. Os sponsors que vão contratar a gente do Brasil, eles são sponsors que querem o enfermeiro mão na massa. Entendeu? Porque essa é a maior deficiência deles lá. Então, quando eles pedem experiência, a maioria quer nessa área. Isso não quer dizer que você não vai conseguir um. Eu só tô dizendo que é para ter paciência. Uma hora aparece um sponsor que aceita, entendeu? Assim como apareceu o meu, entendeu? Mas o que eles querem é bedside. É você no centro cirúrgico, é você no CTI, é você na clínica médica ou é você na emergência. É isso que eles querem na grande maioria, tá? Pra vocês terem noção, o SAMU às vezes é difícil deles aceitarem. Eu acho que é porque eles não entendem o que o enfermeiro faz no SAMU daqui, entendeu? Mas às vezes é difícil. Mas tem sponsor que aceita, tá? A Adex não aceita. Porque a Adex, ela tem a seguinte premissa. Se você tá numa área no Brasil, ela quer te colocar na mesma área nos Estados Unidos. Então, se você trabalha numa ambulância aqui, ela não vai conseguir te botar numa ambulância lá. E aí, ela não consegue, ela não sei porquê, ela não consegue te direcionar para outro lugar, a não ser que você seja muito boa na entrevista, entendeu? Por isso que, gente, foca no inglês. O inglês tem que estar muito bom. Vocês precisam saber vender o peixe de vocês. O Visa Bullet é uma caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa. Vamos ver se vai andar, né? Dá para estudar para o NCLEX para concurso público ao mesmo tempo? Ou você recomenda dedicação focada e exclusiva? Gente, isso é tão difícil, né? Eu não sei, porque tem pessoa... Cada indivíduo é único, né? Não sei. Depende muito de como é pra você. Você tem bebês, né? Eu não sei. Se você me perguntar, Monique, você daria conta? Eu iria te perguntar que sim, eu daria conta. Mas cada indivíduo é único, entendeu? Aí você tem que ver. Por exemplo, tem gente que não consegue focar em inglês e NCLEX ao mesmo tempo. Eu fiz tudo junto. Entendeu? E pra mim foi de boa, foi tranquilo, tá? Mas isso é muito individual, né? Eu tô estudando, confesso que não é todos os dias, mas já tô estudando inglês e de dicionário para o NCLEX. Isso aí, muito bem. Gente, mantenha constância, mantenha constância. Thiago, bora lá, galera, não preocupe com o que vai acontecer lá na frente, já se prepare agora. Isso aí, Thiago, adoro sua energia. Thiago é meu cliente, querido. Sério, 5 meses, cadastrou o CGFNS, realizou a prova e também o inglês, você é maravilhosa. Sim, 5 meses e meio. Eu fiz, a minha primeira validação não foi pela CGFNS, foi pela Joseph Silne. Eu fiz Joseph Silne, aí eu marquei bobeira, eu fiz pra Montana, né? Aí eu marquei uma prova de inglês antes da prova da NCLEX, não sei pra quê. Mas foi bom, porque eu também passei. Passei nas três skills, né? A speaking eu não passei de primeira. Aí fiz o NCLEX, passei. Aí assinei o meu contrato e aí passei no speaking para complementar a nota. Mas, gente, é foco, é você focar. É aquilo que eu falei na live passada para vocês, domingo passado, tá? Aqui a Isa, ó, passei de primeira estudando por 4 meses intensamente. Fiz o processo sozinha, mas uma assessoria alivia muito. Isso aí, Isa, muito bem, parabéns. Isso aí, é foco, gente, tá vendo? Olha aí a Isa comentando aqui. Eu tenho um cliente meu agora, que eu já fiz live com ele aqui, o Guilherme. Ele fez todo o processo dele mais rápido que o meu. Em 3 meses. Ele tava tão focado, né? O foco dele, ele só não passou ainda no inglês, né? Mas eu digo assim, validação do diploma em NCLEX foram 3 meses. Entendeu? E ele passou de primeira também. Ele tava tão focado nos estudos que foi.
Quando comecei a estudar, não sabia muita coisa de inglês, quase nada na verdade. Hoje já estou conseguindo ler muita coisa do material da NCLEX, tem muito vocabulário novo e estou criando meu conhecimento. Isso aí, Thiago, muito bom. E a gente, Thiago, vai criando esse vocabulário estudando, né? A gente vai aprendendo as palavras. Gente, o primeiro mês, às vezes, a gente se sente meio perdido, assim, né? A gente fala, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar meu bode? Mas, depois que você mantém a calma e a constância, parece que as coisas meio que vão se organizando, sabe? Você vai entendendo o processo de estudo pro NCLEX, do estudo pro inglês. Você vai organizando melhor. Eu falo que o primeiro mês é um mês de organizar a casa, sabe? Você tem acesso a muita coisa, você tem que focar no que você vai usar, né? Porque senão você quer focar muita coisa, a gente não consegue abraçar o mundo. Então tem que focar em algo que direcionar pra você, entendeu? E dá certo. A Isa tá aqui, ó, agora procurando vaga bedside no Brasil, isso aí. Estudem, se esforcem. Parabéns, Isa, passou de primeira, isso aí, gente. Mas, ó, se não passar de primeira, tá tudo bem também, tá? O importante é passar, é não desanimar. Cadê? Jéssica, vou puxar sua orelha, hein, que tu é me assessorando, hein? Estuda o inglês também. Gente, porque olha só, uma coisa é você estudar inglês para uma prova de proficiência. Outra coisa é você estudar inglês. São coisas diferentes. Estudando para o NCLEX, a minha sugestão é não deixe de estudar inglês. As pessoas precisam, nós precisamos ganhar vocabulário em inglês. Porque quando a gente estuda para uma prova de proficiência, é outro tipo de preparatório. Quando a gente se prepara para uma prova de proficiência, quem já fez aí sabe, não tem nada a ver com aprender inglês. Né? Você pode até aprender ali uma gramática mais rebuscada, vocabulários mais rebuscados, formações, né, construções de parágrafos e ideias mais rebuscadas, mas o foco é você entender a dinâmica da prova, entendeu? E você trazer o seu inglês para aquela dinâmica, entendeu? Então, inglês, gente, tem que estudar. No meu ponto de vista, no meu mundo, no meu ponto de vista, se você tem 10 horas semanais para estudar, cara, mesmo que você não vai fazer uma prova de inglês agora, seu foco é o NCLEX, eu dividiria, se não 50-50, 60-40, tá? Porque senão fica preso lá na frente. Não tem jeito, tá? Cadê? Usei o Surpass do Asher. Se você tem um bom inglês, vale muito a pena. Isso aí. Quanto tempo levou para aprender inglês? Gente, eu estudava inglês. Eu tinha professora particular 3 vezes na semana. Depois eu passei para 5 vezes na semana, porque eu não botei a prova de inglês para fazer antes do NCLEX. Então isso tirou o meu foco do NCLEX. E aí eu queria passar na prova de inglês. Então eu digo que eu foquei no NCLEX mesmo 1 mês e meio só, entendeu? Porque antes eu até estudava NCLEX, mas o meu foco acabou se tornando aprender inglês e aprender a estratégia da prova, entendeu? O que eu não recomendo. Eu acho que estudando NCLEX você tem que estudar inglês, mas general English, entendeu? Nada de estrutura de prova, estratégia de prova, nada disso, tá? Então eu fiz assim. Hoje em dia eu tenho aula particular pelo menos 2 vezes na semana também, né? E eu tenho que voltar a estudar por conta própria também, porque é importante. Tipo, ver filme, ouvir música, ver uma série, ler um livro, entendeu? Tô sentindo falta, tá? Meu nível de inglês era A2 B1, tá? Então não era tão avançado, não. Cadê? Board da Flórida realmente exige inglês antes do NCLEX? Sim, se você for fazer uma primeira licença pela Flórida, vão te pedir inglês. O que mais? Oi, Ju! João Pedro. Lelê também tava aqui mandando um beijo. Ai, minha filhada linda. Beijo, Lelê. Thiago botou, Monique, você é fantástico, me inspira a cada live. Eu vou passar e agradeço você por todo o apoio de sempre. Vai passar sim, eu vou estar do seu lado celebrando com você. Que eu celebro mesmo, eu me emociono. Caraca, quando eu recebo o pass do NCLEX de alguém, por exemplo,
me remete muito à sensação que eu tive quando eu recebi o meu pass. Então eu fico muito emocionada, assim, porque eu sei o que é que aquela pessoa, né, tá ali de alguma forma vivendo, né? Então, assim, é muito importante, assim, é muito legal. Monique é fantástica, ela te motiva a buscar os sonhos, está sempre disponível, tem uma palavra de motivação para você não desanimar. Gente, ó, eu vou aproveitar o gancho, vou puxar a sardinha para minha assessoria. Eu acho que por eu ser terapeuta, eu tenho esse olhar também, né? Eu sempre tô ali buscando olhar além, né? De alguma forma. Eu tento trazer, porque a terapia faz parte de mim, né? Então não tem como desvencilhar o que eu sou, né? Que mais? Fazer primeiro NCLEX ou proficiência? Então, isso vai depender do Board of Nursing que você vai tirar a sua primeira licença, tá? Oi, Felipe, tudo bem? Thaís? Porque, ó, tem board, por exemplo, Montana, não vai te pedir inglês. Então, em tese, você não precisa fazer prova de proficiência antes da prova do NCLEX, né? Você vai fazer o NCLEX, vai tirar sua licença e depois você vai fazer a prova de proficiência de inglês, entendeu? Agora, tem Board of Nursing que se você tirar a primeira licença por eles, eles vão te pedir a prova de proficiência. Porque eles só vão te liberar para você fazer o NCLEX depois que você mostrar a prova de proficiência, entendeu? Ou então, tem boards que quando você faz a sua inscrição, por exemplo, no CGFNS, para liberar a SENS, você precisa apresentar a prova de inglês. Então, percebe que a prova de inglês ela pode aparecer em momentos distintos. O que não tem como, gente, é não fazer a prova de inglês. Ah, Monique, mas eu tô fazendo meu processo pelo EB2NW, eu não preciso de sponsor, eu preciso fazer prova de inglês? Gente, no meu ponto de vista, eu não sou advogada de imigração, tá? Teremos live com advogado de imigração dia 18 agora. No meu ponto de vista, como o EB2NW tem muito mais chance de ser negado do que um EB3, né? Quanto mais robusto estiver o seu caso, melhor, no meu ponto de vista. Eu, Monique, se estivesse fazendo um EB2NW, eu faria uma prova de inglês. Pra ter uma nota ali. Eu emitiria o meu visa, entendeu? Pra dizer, olha, o que eu tô dizendo pra você, gente, é que eu vou ser uma enfermeira lá, vou atuar e eu tô apta pra fazer isso, tá? Então, eu, Monique, não deixaria de fazer a prova de inglês, tá? Não deixaria de ter a nota. Que mais? Mais alguma pergunta, gente? É legal, né, a live de pergunta e resposta. Eu gosto disso. Deixa eu ver aqui se apareceu mais alguma coisa aqui. Acho que foi isso. Depois eu vou fazer um post pra vocês de locais aí da Dex pra vocês, tá? O que mais, gente? Mais alguma dúvida ou finalizamos aqui? E na terça-feira eu espero vocês pra live com o Dr. Walter. Bora lá. Se você tá aí pensando em validar diploma, se você quer uma ajuda, se você tá pensando em contratar uma assessoria... Gente, a assessoria ela vai muito além de preencher perfil. Pelo menos a minha assessoria é assim que eu vejo, né? Posso estar enganada. Mas se você quer, me manda uma mensagem. A gente faz o orçamento, você vê se faz sentido pra você, tá? E aí a gente vai. Ó, eu sempre falo a mesma coisa. NCLEX pra mim, você não pode errar fundamento de enfermagem. Você não pode errar priorization, você não pode errar delegation, tá? Esse é o tipo de questão que você não pode errar. Então, isso você tem que ir na ponta da língua, entendendo muito bem como é que é a dinâmica da prova nessas questões, tá? De resto, é assim, quanto mais difícil vai ficando a prova, é porque você tá indo melhor na prova, né? E aí, e cuida do seu estado emocional. Eu acho que o estado emocional, ele é mais importante até, eu acho, né? É muito importante, gente, o estado emocional. Confiar em você, acreditar em você. No dia da prova, um dia antes da prova, eu acho que a gente não tem que estudar. Sabe o que eu acho? Um dia antes da prova, a gente tem que ser feliz. Tô falando sério. Um dia antes da prova, se você estuda, nós, seres humanos, a gente se sabota muito. Se você lê alguma coisa que de repente você não entendeu direito ou fez uma questão que errou,
automaticamente você vai pensar, caraca, não tô preparada para essa prova, eu deveria ter me preparado mais. Isso já é uma voz sabotadora dentro de você. Então, o que eu acho e o que eu falo? Cara, um dia antes da prova, faz o que te deixa feliz. Ah, eu gosto muito de ir à praia. Cara, então vai à praia. Ah, eu gosto muito de ir no cinema. Cara, então vai no cinema. Entende? Porque você já fez o que você tinha que fazer, entendeu? Você já estudou o que você tinha que estudar, você sabe, você tem que confiar em você, né? Então, essa dica é uma dica legal, que eu acho que vale a pena guardar no coração, tá? Aqui, ó, o Anderson aqui, ó, pode contratar a Monique, super indico. Obrigada! Isso aí, outro cliente meu querido. Tô cheia de clientes hoje, queridos, aqui. Thiago, pescar isso? Então vai pescar, né? Então é sério, gente, isso é importante. Um dia antes, eu me lembro quando eu fui fazer minha prova em São Paulo, eu fui um final de semana, né? Minha prova foi numa segunda-feira, eu fui na sexta. Que eu falei, eu vou ficar um final de semana lá em São Paulo passeando, porque eu adoro São Paulo. Aí, obviamente, na sexta eu dei uma estudada, no sábado eu dei uma estudada, dei uma olhada. Mas no domingo eu falei, não vou fazer nada. Não vou estudar, não vou fazer nada. Aí eu me lembro que a gente foi no shopping, assim, com as crianças, levar as crianças pra brincar e tal. E fui ficar tranquila, entendeu? Dormir cedo, que eu gosto de fazer a prova de manhã. Eu não sou muito chegada de fazer prova à tarde, não. Mas você, dependendo do dia que você for agendar, pode ter a opção de prova à tarde também pra você, tá? Tem horário de manhã, de tarde, tem horário até de noite, tá? Depende do horário que você for fazer e da agenda, né? Quando o Diário ATT abre ali aquela agenda de 3 meses, e aí você consegue ver a agenda aqui, os horários que podem te atender melhor, né? Tá? É isso, meus amores. Ó, conto com vocês pra live de 18. Eu tô olhando aqui no meu calendário pra não falar besteira. Dia 18 agora, live com o advogado. Perguntas e respostas com o Dr. Walter Santos. Então, eu vou deixar uma caixinha agora, quando eu terminar a live. Eu vou salvar essa live. Ó, Amanda, querida, outra cliente amiga minha, linda. Eu falo que eu tenho clientes amigos, porque a gente vira amigo. Vou abrir uma caixinha, tá? E aí vocês, por favor, deixem ali as perguntas. Mas o foco, gente, é imigração. Ah, eu tenho dúvida do Visa Bulletin, eu tenho dúvida do I-140, eu tenho dúvida do H1B, que muita gente tem dúvida. Sei lá, de visto de estudante, entendeu? O foco é imigração, tá? Aí eu vou deixar uma caixinha pra você. Por favor, participe. Porque eu vou fazer uma lista, eu quero, né? O que eu bolei aqui? Eu vou montar uma lista com as perguntas que eu mais recebo dos meus seguidores aqui do Instagram. E aí o Dr. Walter vai estar aqui por 1 horinha para poder responder as perguntas, tá? Então vai ser live de perguntas e respostas com foco na imigração, tá? A gente fez uma live, a última live que eu fiz com o Dr. Walter foi quando o Trump ganhou. Que aí a gente fez uma live, né? O Trump ganhou, e agora? Então a gente falou um pouquinho sobre imigração, né? Fazendo aí um comparativo com a administração anterior dele, o que achava que poderia acontecer, enfim. E agora eu conto com vocês para vocês deixarem a perguntinha de vocês, tá? Se reprovar, tem que mandar todos os documentos de novo e todas as taxas? Não, vamos supor que você faça o NCLEX, tá? Eu vou te dar a regra de Montana, tá bom? Lembre-se que todo estado americano tem as suas regras, tá? Vamos supor que você não passe no NCLEX e você está tirando sua primeira licença por Montana. Você vai pagar uma taxa de reteste, que são $50. Depois você vai pagar, se você estiver dentro da anuidade, né? Dentro daqueles $100 que você pagou. Taxa de reteste de $50, $200 da ATT. Quando a gente fala, gente, $200 da ATT, isso é o valor do NCLEX, é o NCLEX, tá? 200 do NCLEX e 150 se você for fazer a prova fora dos Estados Unidos, você paga uma taxa por estar fazendo fora dos Estados Unidos. Então, se você não passa no NCLEX de primeira, você já tem aí, né, então, $400 aí que você vai ter que gastar, tá? Ah, Monique, apliquei no Board of Nursing, não passei no NCLEX e cumpriu 1 ano. O que eu vou fazer? Me lasquei.
em termos, se lascou um pouquinho. Você vai ter que aplicar por board de novo, né? Então, você vai pagar o board. A sua SES, se for para Montana, grava isso. Se você estiver fazendo por Montana, a sua SES fica por 3 anos com eles, tá? Então, 3 anos. Emitiu a SES, 3 anos com Montana, tá? E aí, passou um ano, não passou, você vai renovar o Board of Nursing. Você vai pagar de novo $100 do Board of Nursing. Vai ter que mandar digital de novo, tá? Porque eles não vão reaproveitar, até porque já se passaram um ano, né? Aí vai pagar 200 da ATT, né? Que é o NCLEX, e 150 por fazer fora dos Estados Unidos, se você fizer no Brasil, tá bom? Então, um planejamento financeiro é importante a gente ter em mente, né? Os meus clientes que fazem assessoria comigo conseguem parcelar as taxas também, né, dos órgãos no exterior, mas precisa ser meu cliente, tá? Eu não faço esse parcelamento para outras pessoas, tá? Mas pode ser uma facilidade. Entra juros, porque entra juros do cartão de crédito, não tem como, né? Mas pelo menos a gente consegue aí pagar aí as taxas. Depois, quanto tempo pode refazer a prova? 45 dias, tá? E lembre-se, cada Board of Nursing tem suas regras com relação ao quantitativo de tentativas de NCLEX. Montana não tem limite, você pode fazer quantas vezes quiser. Flórida tem, são 3. Se você não passa até a terceira, você é obrigado a fazer um curso ali de reciclagem numa universidade que custa em torno de $2.000, tá bom? Já falei um pouquinho sobre isso na live sobre Flórida para vocês, tá? Meus amores, quase 1h30 de live, né? Eu tô aqui hoje trabalhando, já fiz uma aplicação na Joseph aqui, tô preenchendo algumas coisas porque amanhã eu vou ter que ficar fora um pouquinho, e aí eu tô tentando agilizar aqui algumas aplicações. Mas, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a minha assessoria, por favor, me manda mensagem no WhatsApp, me chama no direct, que a gente tá aqui pra poder te atender, tá bom? Vejo vocês na live no dia 18 agora com o Dr. Walter e depois no dia 23 na nossa live de domingo às 8 horas da noite, como sempre, tá? Taxa de transferência entre estado, quanto é? Taxa de transferência, se você está fazendo uma transferência de comunicação, uma transferência de dados pelo nurses.com, são $30. Mas aí você vai ter que pagar o board que vai receber, né, que vai emitir sua nova licença, você vai ter que fazer uma aplicação. E aí não é uma aplicação by examination, né? Desculpa, não é uma aplicação by examination, é uma aplicação by endorsement ou reciprocity, que eles chamam, tá bom? E aí você vai pagar o board, o valor que tá lá. Depende, cada board tem seu valor, mais uma taxa de transferência de nurses, se os estados forem cadastrados ali no Nurse, quase todos são, de $30 ali para fazer uma transferência de dados, tá bom? Foi, meus amores, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, amei estar aqui com vocês, desejo a todos vocês uma noite abençoada, uma semana incrível, seja lá em qual fase do processo que você esteja, que Deus possa te acompanhar nessa semana, que seja uma semana leve, abençoada, de muitas alegrias, muitas conquistas, tá bom? E o que você precisar, eu estou aqui. Se você não me conhece ainda, ou não me conhecia, eu sou Monique Slama, daqui do Nurses in the USA, estou aí nesse processo. Em breve estarei na Pensilvânia, em Pittsburgh, para contar tudinho para você como que é de fato a vida de uma enfermeira lá, sem romantizar, porque eu não romantizo nada, né? Mas eu acho que sim, existem muitas vantagens em a gente viver nos Estados Unidos, e eu tô doidinha para contar essa experiência para você. Enquanto isso, eu tô aqui para te ajudar no seu processo de validação de diploma. O que você precisar, pode me chamar. Um beijo e a gente se vê terça-feira na live com o Dr. Walter. Eu espero você, tá bom? Compartilha com a galera, gente, o meu Instagram. Fala aí com o pessoal, compartilha, que estamos aqui para poder contribuir com você. Beijo, fui!